Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter na sua paz. Leon Denis, esse encantador e admirável filósofo, poeta do Espiritismo, que seguramente, depois de Allan Kardec, é o espírita europeu mais amado pelos espíritas brasileiros, foi convidado no ano de 1889, quando se comemoravam os 20 anos do retorno triunfal de Allan Kardec ao mundo espiritual, fato este lembrado na introdução da nossa fala pelo nosso irmão Aldo, ocorrido no dia 31 de março de 1869, ele recebeu um convite para presidir uma comissão, a Comissão de Propaganda do Espiritismo. Quando, naquele encontro, teve o ensejo de entretecer vários comentários, contemplando essas questões que sempre afligiram e aturdiram a humana criatura ao longo das idades. A problemática, assim vista, da vida e o grande enigma, até então, para muitos, da morte. Fazia parte dessa comissão o ilustre e primeiro biógrafo de Allan Kardec, Henri Sauce, mais tarde também biógrafo de Leon Denis, que, impressionado com a eloquência e a capacidade incrível desse grande orador, que era autodidata, o maior nome da eloquência espírita no mundo até então, a capacidade incrível e única com que ele conseguia concretizar pelo verbo os mais delicados e sutis matizes do pensamento, embevecendo o público com a lógica irretorquível da mensagem imortalista que o professor Hipólito Leonênio Arrivaio, o nosso Allan Kardec, a partir do dia 18 de abril de 1857, lançara à humanidade, ensejando também a concretização da promessa profética outrora anotada por João em seu texto acerca do advento futuro do outro Consolador que Jesus prometera, a fim de repetir tudo aquilo quanto ele nos houvera dito, 19 séculos antes, e para que pudesse permanecer conosco até a consumação dos séculos. E não há, pelo menos desconheço para nós, uma realidade mais consoladora, mais alentadora do que a de termos a certeza da nossa imortalidade, de que somos, do ponto de vista espiritual, indestrutíveis, que a vida não começa no berço, nem se extingue na tumba, mas que nós prosseguimos vivendo para uma dimensão além desta, que os nossos olhos materiais logram alcançar. Denis recebe de Henri Sauce o convite para enfeixar num livro o resultado dessas suas elucubrações filosóficas, desses seus raciocínios que, segundo o entendimento do mesmo, impactara as pessoas que ali se encontravam. Num evento, aliás, não só espírita, num congresso espírita e espiritualista, com muitas polêmicas em razão das teses que muitos, tidos como espiritistas, ou filósofos espiritualistas, alguns ligados à teosofia e outras correntes ocultistas, defendiam. E Leon Denis, com essa eloquência, foi capaz de persuadir a muitos do que ali se encontravam para o entendimento de que a mensagem prodigalizada pelos imortais, mercê do estupendo esforço de síntese de Allan Kardec, ela trazia em si a síntese do conhecimento humano. E foi a partir, portanto, dessa sugestão de Henri Sauce, que no dia 25 de dezembro, dia de Natal, do ano de 1890, Denis lançou aquela que seria a sua primeira grande obra, com repercussão estrondosa no Brasil, o livro Depois da Morte. O interessante é que essa obra, em 1897, ao tempo da segunda e derradeira administração da Federação Espírita Brasileira por Bezerra de Menezes,
que se iniciara por segunda vez na presidência da Casa Máter do Espiritismo em nosso país, a partir do dia 3 de agosto de 1895, e permaneceria ali, e no período em que receberia, aliás, com justiça, em 1895, o título de o Allan Kardec brasileiro, até o dia 11 de abril de 1900, quando, semelhantemente a seu mestre leonês, que tanto amava, regressou também triunfante, com a consciência tranquila pelos deveres cumpridos, ao mundo espiritual. Citamos esse episódio porque coube a Bezerra de Menezes, no ano de 1897, e é sempre bom, e me perdoem, afinal de contas, somos da área da história, e amamos a ciência de Heródoto, e o movimento espírita precisa saber desses fatos, que Bezerra de Menezes conseguiu, aliás, salvar a Federação Espírita Brasileira, que ia à bancarrota. Passava por problemas de natureza material, sendo, portanto, nesse aspecto também grandemente importante para a subsistência do movimento espírita brasileiro. Bezerra, portanto, lançou mão de uma ideia oportuna e importante naquele momento, que foi a criação de uma livraria, pensando na autossustentabilidade da entidade federativa. E nesse processo ele intercambiou, ele manteve contatos epistolares, através de cartas, com Pierre Gaëtan Leymarie, que o autorizou a publicação com o selo da Federação Espírita Brasileira das obras fundamentais do Espiritismo, sem cobrar absolutamente nada. E foi também o tempo em que Bezerra de Menezes entabula essa conversação à distância com Leon Denis. A admiração entre ambos era mútua. E ele recebe também o aval, a sinalização de Denis para a publicação em língua portuguesa das suas obras, em especial esta a que fizemos menção. As demais, O Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que são tão importantes, também virão um pouco mais à frente, no início do século seguinte, visto que Denis, nascido em 1843 e 46, em Tours, na França, ele irá desencarnar no dia 12 de abril de 1927, depois de uma vida provecta, plenamente dedicada à divulgação, e o que é mais importante, à vivência da mensagem espírita. Então, essa obra conquista a alma da nacionalidade brasileira. E entre os que ficaram embevecidos com o teor da mesma, e ali Denis trabalha questões relativas à crença na imortalidade comum a todas as civilizações, em todos os erros, em todos os períodos, em todos os fastos da história da humanidade, ele consegue tocar fundo o coração de um cearense, estudante da Escola Militar do Ceará, nascido em Có no dia 10 de dezembro de 1874 e desencarnado prematuramente em 13 de outubro de 1926. Aquele que, semelhantemente a Denis, irá no futuro se transformar, pelo menos registra os periódicos da época, ilustre conterrâneo nosso, lamentavelmente esquecido de muitos, na glória da oratória do Espiritismo em nosso país, até a primeira metade do século passado. Eu me refiro a Manuel Viana de Carvalho, patrono do Instituto de Cultura Espírita. Viana ficou apaixonado por essa obra, de tal maneira que nas suas fenomênicas conferências pelo Brasil afora, e em especial uma proferida aqui em Fortaleza, por ocasião de seu retorno, ele era militar de carreira, quando estava na patente de primeiro-tenente do Exército Brasileiro, vindo a Fortaleza em março de 1910, uma das suas primeiras conferências proferidas para um público, vejam bem, maior do que este, que aqui se encontra, não numa casa espírita, que não comportava e ainda não havia propriamente surgido uma instituição que ele organizará com esse propósito, as lojas maçônicas, Viana era maçom, franqueavam os seus salões para abrigar o público da sociedade alencarina, que, curiosa por ouvir o inspirado propagandista da imortalidade, acorreu à loja Igualdade, na Senador Pompeu, à época, Rua do Senador Pompeu, coincidentemente, curiosamente, no espaço físico onde hoje ainda ela se encontra, no seu prédio histórico, funcionando ali o Grande Oriente do Brasil,
e às lojas vinculadas a essa instituição maçônica. Viana se baseia nessa obra de Denis. Curiosamente, e queríamos aqui tributar-lhe a memória nesse instante, há 30 anos precisamente, em janeiro de 1995, nós descobrimos acidentalmente na nossa biblioteca pública excertos dessas conferências, resumos, porque eram taquigrafadas, não eram gravadas. E entre elas, esta, que não tinha título, que não tinha nome. Na época, nós apresentamos essa descoberta ao saudoso confrade e amigo Bem-vindo da Costa Melo, então presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, já desde 2001 residente no mundo espiritual. E Bem-vindo de imediato propôs-nos que atualizássemos a ortografia dessas preleções de Viana de Carvalho, a fim de fechá-las num livro. Imediatamente, sintonizado com essa ideia, nós convidamos o querido irmão, amigo, Francisco Cajazeiras, para que conosco fizesse parte desse projeto, que seria, em pouco tempo, o primeiro livro publicado com o selo da Federação Espírita do Estado do Ceará, seguido do livro do Francisco Eutanásia, A Luz do Espiritismo. E estamos lembrando desse fato pelo fato de que, em breve, no mês de maio, estaremos relembrando os 5 anos, passa rápido, do retorno de Francisco ao mundo espiritual. Depois da morte, Francisco está mais ativo, atuante, certamente, entre nós, aperreando o Fernando e a equipe do ICE, para que não deixemos esmorecer esse projeto do SEMEICE e do nosso ENESE. Eu tive a oportunidade de, com ele, fazer parte, em 1996, da fundação do Instituto de Cultura Espírita. E foi exatamente nesse ano que o livro saiu, com o título de Palavras de Viana de Carvalho, que eu tive a honra de assinar com o Francisco, como organizadores. O livro é do Viana. E o livro foi lançado em outubro de 1995, num Congresso Espírita Internacional que houve no Distrito Federal, em Brasília, e que, por primeira vez, eu e Francisco, esse evento ocorreu no Clube Militar local, tivemos a oportunidade de assistir, de forma presencial, uma belíssima, inspirada preleção da professora Heloísa Pires. Já lá se vão 30 anos. O tempo passa rápido. É verdade que nós tínhamos apenas 3, 4, 5 anos de idade, Francisco me conduzia pela mão. Neste ano temos a felicidade de completar 40 anos de espiritismo. Eu sempre gosto de fazer isso porque me dá um bem-estar indizível. Mas, feito esse preâmbulo, voltemos a uma reflexão mais detida no teor dessa mensagem que embeveceu Viana de Carvalho. O Francisco, inspiradamente, intitulou a mensagem de Viana de Carvalho, que se baseava na introdução desta obra, que é uma verdadeira pérola espiritual. Eu diria até que é melhor em grande parte, porque ela nos traz a síntese do que vem no livro. Francisco intitulou o capítulo do livro de A Morte. Infelizmente, o livro está esgotado, é de 1995. Mas nessa introdução, e aí a beleza de Leon Denis, aí já nos deslocando propriamente para uma reflexão mais detida em torno do tema proposto, Denis faz, e Viana, por sua vez, igualmente, uma sugestão aos que estavam naquela assembleia para que pudessem, como se fosse possível, voltando no tempo, fazer uma viagem imaginária, pedindo autorização a Cronos, o deus do tempo, conforme a mitologia grega assim o define, para que nós pudéssemos, nesse esforço imaginativo, recuar às civilizações que já foram no passado a glória de um dia. E assim sendo, como se fosse um condor em voo suave, sobrevoássemos os escombros das civilizações de outrora. Denis propõe, inicialmente, uma reflexão sobre os escombros de Cartago. Para quem não conhece a história, Cartago foi uma das mais notáveis cidades-estados da Fenícia. A Fenícia, que se localizava na região do Líbano atual,
Tinha cidades, estados importantes, como Biblos, de onde vem, aliás, a palavra biblioteca, bibliofilia, livro, por conta dos papiros que existiam em abundância naquela região, Tiro, Sido, mas nenhuma se equiparou em termos de desenvolvimento a Cartago, que se tornou quase que uma civilização. Os fenícios eram considerados os maiores navegadores do mundo antigo, e assim sendo, os cartagineses mantiveram durante muito tempo a hegemonia econômica do mar Mediterrâneo, até o momento em que o que sempre acontece nas civilizações, a civilização romana entra num conflito demorado em 3 momentos nas chamadas Guerras Púnicas, destruindo Cartago. Passando por sobre Cartago, Denis percebe, nessa imaginação repetida por Viana de Carvalho, que apenas restavam os escombros dessa civilização extraordinária. Colunatas, capitéis tombados, carcomidos pelo tempo e pela maresia, era o que existia. Saindo de Cartago e se deslocando à região do Vale do Nilo, igualmente essa enigmática civilização que até hoje nos impressiona. Os egípcios, mais de 3.000 anos de civilização. Até hoje tão fascinante que os historiadores resolveram derivar um ramo de estudo específico, criando, com a arqueologia, a egiptologia, de tal maneira que ali passaram figuras notáveis, como Cleópatra, jamais na fase terminal dessa civilização, nem tanto de origem egípcia, mas mais de origem grega, posto que ela é descendente de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande, e não foi a maior rainha do Egito, na nossa opinião. A maior foi Hatshepsut, figura notável, esposa de Tutmés II, que deu um grande contributo em termos de influência à história daquela civilização. Mas foi a civilização de Ramsés, igualmente a civilização de Amenófis IV, o grande Iknato, ou Akhenaton, responsável por uma reforma religiosa importante na civilização egípcia, idealizando, antes de Moisés, uma proposta monoteísta. Restavam os escombros dos templos de Luxor e Karnak, as pirâmides, em grande parte coberta pelas areias escaldantes do deserto, o Vale dos Reis, hoje profundamente escaneado, investigado pela arqueologia, e que até recentemente nos permite ter revelações bombásticas com as descobertas que são feitas a respeito de como se vivia nessa civilização, que, semelhantemente a muitos do movimento espírita, tinha uma ideia no tocante à morte bastante interessante, porque eles acreditavam na sobrevivência da alma, acreditavam nos corpos espirituais, no Ka, no Ba, e, evidentemente, na reencarnação, embora, como soe acontecer com todas as ideias transcendentes, no decorrer de 3.000 anos, muita coisa mudou. Vai para a Grécia, na região sul, a Magna Grécia, vê Sicília, igualmente tombada, destruída. Contempla as ruínas do Paternon em Atenas, na região da Ática. Só destruição, só morte. Vai para Roma, a grande e mais poderosa civilização de outrora, grandemente importante, inclusive, na influência cultural, a nossa civilização. Os velhos aquedutos, ruínas, a Domus Áurea, que demonstrava a loucura e a ambição de Domício Nero, implacável perseguidor dos cristãos, naquela fase heróica da divulgação da mensagem de Jesus, quando Pedro e Paulo chegam àquela nação que os romanos criam ser eterna e que fora fundada no dia 21 de abril do ano de 753, segundo a lenda, pelos irmãos Rômulo e Remo, alimentados por uma loba. Pela versão histórica, pelos latinos, por volta do ano 1000 a.C., e que no ano de 476, essa grande e poderosa nação que apresentou ao mundo Júlio César, Otávio Augusto, Tito e outros grandes imperadores, como Marco Aurélio, irá, em definitivo, tombar, em razão da invasão dos bárbaros do grupo germânico, especificamente o grupo dos Érolos, tornando-a, como ainda hoje nós visitamos Roma e constatamos, o que sobrou daquela civilização, demonstrando o passado extraordinário da mesma. Diante de tudo isso,
Pergunta Denis: onde estariam as sociedades que viveram nessas civilizações? Os povos que as constituíram? Pessoas que, como nós, da sociedade fortalezense nos nossos dias, na nossa cidade, na iminência de completar, neste mês de abril, próximo, dia 13, 299 anos de existência. Ano que vem, 300. Onde estariam as sociedades de outrora? Individualizando. Cada pessoa que viveu ao longo do tempo no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, na Península Itálica, onde floresceu a civilização romana, cada um individualmente e socialmente, como nós, tiveram os seus projetos de vida, os seus anelos, os seus sonhos, sorriram, se enamoraram, casaram, tiveram problemas existenciais, como todos nós. Onde estariam eles? Desapareceram? Com a morte? Não mais continuaram a existir e a sobreviver? Até o momento em que Denis, sob a inspiração que a espiritualidade maior o mantinha, com aquela colmeia de espíritos que o secundavam, disse: não, 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 1000 vezes não. A morte não existe. A morte é irreal. A morte, se assim quisermos, é tão somente um portal interdimensional que nos permite acessar a vida original e de onde viemos e para onde, inexoravelmente, por mais que não gostemos de meditar sobre essa possibilidade, haveremos um dia de regressar. Imaginem Viana de Carvalho, sem microfone, impostando com a eloquência do passado, na oratória, que era a arte da persuasão, do convencimento através da palavra falada, e no caso dele também, vivida tocando o coração das pessoas que se encontravam no referido auditório da nossa fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, no mês de abril, coincidentemente, de 1911. O fato é que nós vamos ter, nesse momento, o público se levantando após a peroração, após a conclusão, e o aplaudindo em delírio e de pé. Segundo o jornal Unitário, dirigido pelo seu amigo João Brito, foram aplausos de 5 minutos. Era comum naquela época, já dissemos em outras oportunidades, e fazemos questão de mencionar Viana de Carvalho, em razão do fato de ser também escolhido pelo Francisco. Meio a contragosto, professora, porque o Francisco insistiu. Olha que fez boca de urna para que o Herculano Pires fosse eleito. Mas amava os dois. Mas como nós tínhamos publicado o livro, e era tudo recente, ele foi escolhido para ser o patrono do ICE. Mas de coração, para o Francisco e para os trabalhadores do ICE, ninguém supera o seu pai, amado por todos nós. E o fato, queridos, é que Viana impactou a multidão. Imagine o alento, porque a morte é a grande questão ainda que nos aflige, o que é algo um tanto paradoxal. Na introdução da obra, Denis nos fala isso. E Allan Kardec, na obra que neste ano temos o ensejo de celebrar os seus 160 anos de publicação, O Céu e o Inferno, no seu capítulo 2, quando fala-nos a respeito desse temor da morte, eu brinco muito com o Fernando, ele sabe disso, e até há pouco me lembrava, eu nem ia dizer, mas já que ele lembrou, que eu digo sempre, é paradoxal, é contraditório, o temor do homem ocidental. O Oriente tem uma outra proposta, vamos nos deter no mundo ocidental, ainda continua sendo o número 1, o medo da morte. É paradoxal porque nós nos dizemos cristãos. É ambíguo porque nós nos dizemos, pelo menos da boca para fora, crentes na imortalidade da alma. Todas as religiões que prevalecem no Ocidente, de tradução judaica e cristã, até o islamismo, nos fala da continuidade da vida para além desta vida. É um dos princípios fundamentais do espiritismo, a imortalidade da alma. E o medo número 2, eu lembrava para o Fernando, digo sempre isso. Vocês sabem qual é? O Fernando sabe, aí ele não vale. Leon Denis não tinha esse medo.
Viana de Carvalho não tinha também. Era o medo de falar em público. Dê microfone para um palestrante, que às vezes, quando não é assim fixo, ele não quer pegar porque fica a mão tremendo, né? Não, eu falo sem microfone. Então, é muito comum e é compreensível, porque você se expõe. Eu não tenho mais medo, eu tenho pavor quando eu venho falar de público. Falando desde cedo, e foi por causa do Espiritismo que depois foi que eu me tornei professor. E sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Mas o fato é que esse medo ainda é algo inerente a todos nós. Allan Kardec consegue nos trazer uma explicação extraordinária a respeito de tudo isso, que tem a ver com uma série de fatores. Mas na mesma obra, falando dessa bênção que Deus permite que tenhamos, que nos possibilita, nesse nosso processo evolucional, termos o nosso instinto de conservação, é natural que nós tenhamos esse medo da morte. Se alguém gritar lá do fundo que o prédio está pegando fogo, podem crer que eu serei o primeiro a sair correndo. Deixando, inclusive, a professora Heloísa. Jamais faria isso. O Fernando, sim, mas eu não faria isso. Não, mas a senhora é muito importante para nós. 40 de espiritismo. Mas o fato é que nós todos sairíamos correndo aqui, provavelmente. É algo meio contraditório, mas é uma reflexão. Mas isso faz parte para que nós também aprendamos a valorizar, a reconhecermos a importância de estarmos nesse estágio enriquecedor da dimensão física, alargando os nossos patrimônios de luz, de sabedoria e de conhecimento. Mas nós prosseguimos para uma dimensão além desta. E é essa certeza que o Espiritismo nos dá. E por isso é que muitos dizem, não entendem ainda, por que é que os espíritas dizem que não têm medo da morte, nesse aspecto. Porque, na verdade, quanto mais materializado nós somos, quanto mais preocupados com o ter em vez do ser, quanto mais a nossa vida está jungida às condições carnais, mais medo nós passamos a ter, em razão da necessidade que acreditamos ter de preservar aquilo que é nosso, que assim entendemos. E até também os nossos entes queridos. Na introdução da referida obra, Leon Denis diz algo que para muitos talvez seja estarrecedor. Ninguém gosta de pensar nisso. Gera um transtorno, muitos suam frio. E diz ele, de forma contundente: olhai para um ente querido que tanto amais. Seu pai morrerá um dia. Sua mãe, igualmente. Sua esposa, seu marido, seu filho. Olhai para a lápide fria de um cemitério e contemplai o corpo adormecido eternamente pela morte, pelos entes queridos que o cortejam naquele instante. Aqueles olhos que tiveram a aventura de brilhar, de se emocionar com as alegrias dos filhos nascidos em tenra idade, acompanhando todo o seu processo de transformação, estão opacos. Aquelas mãos que outrora se movimentaram gentilmente em carícias, escrevendo poemas de amor, cartas, livros, estão agora inamovíveis. E aquela boca hirta, que por tantas vezes se abriram em sorrisos fecundos, estimulando a vida daqueles com os quais teve o ensejo de conviver. Agora só morte. Mas a vida nos convida a essa reflexão. Será que tudo termina ali? Aí ele repete mais uma vez: não. 1000 vezes não. A morte é uma irrealidade. A morte, como a entendeis, ela não existe. Porque todos os afetos, ou mesmo os ódios, prosseguem para uma dimensão além desta, para os ajustes necessários, para a prestação das contas devidas, ou para que os mesmos, por uma questão de sintonia, os que se amaram, prossigam no seu desiderato, no rumo das estrelas. Vejam que os dois pensadores, Viana de Carvalho, que embeleza a mensagem de Denis, e, evidentemente, com a licença poética de um outro cabeça chata, que no caso sou eu, cearense, complementando Viana de Carvalho, ouso aqui também
arrematar para que nós possamos entender a finalidade da morte e o sentido da vida. Foi, aliás, por causa dessas duas questões, a finalidade da morte, o sentido da vida, que na velha Hélade, na velha Grécia de outrora, surgirá a filosofia para tentar, logicamente, encontrar respostas a essas perguntas da esfinge, a esses grandes enigmas de ontem e ainda de hoje. A morte não separa os que se amam. E já que estamos na abertura desta atividade, falando a respeito desse temor, que é inevitável, embora ainda inconcebível em razão da vida que levamos e do conhecimento que temos pelo Espiritismo, permitam-me, nesse instante, valendo-me aqui, evidentemente, uma vez mais, da licença poética, para que nós possamos trazer um pouco mais de ternura e essa fé viva que o Espiritismo, repetindo Jesus, que foi o primeiro grande personagem da história, o maior de todos, de uma forma contundente e direta, como nós entendemos, e o Espiritismo nos traz de volta a sua mensagem, redivida em espírito e verdade, o poeta galileu Jesus, que proclamou a imortalidade da alma. E a demonstrou, deixando a tumba de José de Arimateia vazia, e ressurgindo, conforme reza a tradição, no terceiro dia, ressurrecto, vivo, tangibilizado, materializado em corpo espiritual e permanecendo conosco na Terra por mais 40 dias, a fim de sedimentar naquelas almas claudicantes, vacilantes, receosas no tocante ao porvir, os seus discípulos, a necessidade premente dos mesmos continuarem, quando de sua partida, quando do seu retorno, as regiões celestes do orbe terrestre, onde permanece até hoje amorosamente e pacientemente, e haja paciência, tutelando os passos da humanidade terrestre nesse limiar de um novo século e de um novo milênio. Vim para que vós tivesseis vida, vida em abundância, vida em plenitude. Jesus nunca nos falou de morte. Jesus sempre falava de vida. E foi essa a proposta que ele faz aos seus discípulos. Ide pelo mundo, aos pares, de dois em dois, a fim de levar a boa notícia, o evangelho, a boa nova, a todas as gentes, a todas as criaturas. No ano de 1923, fato real, ocorrido na costa oeste dos Estados Unidos, na localidade de Seattle, o marido presenteia a esposa com algo inusitado. Naquela época, diferentemente de hoje, os telefones eram bem complexos. Eram fixados numa caixa de madeira, na parede. Havia um bocal semelhante a uma pera oca, através do qual se comunicava. E havia também um outro bocal, como se fosse o terminal de uma corneta, que possibilitava também, quando não, a pera. Um era para o ouvido e o outro era para se falar, naqueles desengonçados aparelhos de outrora. Não era da minha geração, era da do Fernando. Mas o fato é que, naquele dia inusitado, o marido presenteia a esposa, e poucos podiam presentear, a não ser que tivesse alguma condição, com um aparelho telefônico. Foi festa na família. E Paul, o filho do casal, um garotinho de 7 anos, observava atento, curioso, aquela cena. Permitam-me aqui também me colocar na narrativa como se fosse o Paul, com 7 anos de idade, para um entendimento melhor a respeito da mensagem com a qual encerramos essa parte da nossa participação. E o menino Paul, eu, no caso, observava atento aquela cena. Curioso, eu percebi que mamãe exultou. Mas o que era aquilo que estava sendo desembrulhado? Vi aquele aparelho, parte dele de baquelite escuro, uma outra parte com haste metálica, e ela balançava, mexia,
e colocava, e depois eu percebi que ela se comunicava com alguém do interior daquela caixa que eu não entendia. Ela balançava uma haste metálica e dizia as palavras mágicas. Informação, por favor. E o gênio da caixa, surpreendentemente, a ela respondia, porque ela perguntava sobre tudo. Perguntava pelo telefone de outras amigas, perguntava se no dia seguinte ia chover ou ia fazer sol, perguntava a que hora seria o jogo de futebol do domingo, porque meu pai queria saber. Enfim, eu fiquei surpreso com as informações que aquela máquina estranha dava aos meus pais. Até que um dia, numa tarde inesquecível, mamãe foi pegar na vizinha uma receita de bolo. E como ela se demorou, vocês sabem, né? Menino de 7 anos, curioso, eu disse ao depósito, aproveitando que papai não estava em casa, e fui mexer na caixa de ferramentas. Vi ali um alicate e um cintilante martelo que comecei a martelar. De repente, o meu dedão foi martelado. O dedo inchou, eu não tinha plateia, contive o choro, segurei, fui atrás de mamãe. Não tinha ninguém em casa. E aí o que fazer? Desesperado, eu olhei para a caixa mágica. Coloquei uma cadeira, porque eu não alcançava, e disse as palavras que mamãe sempre dizia: deve dar certo, mas está doendo a beça. Manipulei o aparelho, coloquei a pera, assim eu entendia, no meu ouvido, e me aproximei da corneta, o bocal, e disse, repetindo mamãe, informação, por favor. Não é que, de repente, uma voz aveludada, feminina, suave, de dentro da caixa me disse informação, pois não, e agora que eu tinha plateia, eu comecei a chorar. Ela disse, calma, meu filho, calma. Você está chorando por quê? Eu fui martelar com o martelo do papai e acabei acertando o meu polegar. Está doendo muito? Bastante. Feriu? Está sangrando? Não, não está sangrando. Tem algum adulto aí com você em casa? Sua mãe? Ela foi aqui perto e ainda não voltou. Mas faça o seguinte, fique calmo. Você tem uma geladeira aí? Sim, tem a geladeira. Você alcança pegar o gelo? Alcanço. Vá lá, pega o gelo, comprima, coloque, me diga como você estará. Em 1 minuto. Ele foi, pegou o gelo, colocou, voltou a se comunicar com a caixa mágica e disse, olha, não é que está bem melhor? Melhorou. Depois daquele dia, eu nunca mais deixei de consultar o telefone. Conversava com a caixa mágica e ela me respondia a respeito de tudo. Eu perguntava a respeito de lições de geografia, sem que mamãe soubesse, onde ficava a Filadélfia, no mapa dos Estados Unidos. Eu perguntava a respeito da comida que eu deveria dar a um esquilo, porque eu passei a criar como animal de estimação, que peguei no quintal da minha casa. Ela me dava as orientações precisas e me respondia acerca de tudo quanto eu precisasse. Até que um dia, eu muito desolado, muito triste, cheguei para ela e disse, dona informação, por favor. Eu hoje estou muito triste. Por quê, Paul? E eu disse, porque Peter, o canário da família, morreu. Ela disse, morreu. Ela disse algumas palavras e eu guardei no coração, mas eu continuava com aquela dor de não ver mais o Peter cantar. E lhe perguntei, dona informação, por que será que Deus permite que esses pássaros que chegam à nossa vida, esses passarinhos que nós criamos e cuidamos com tanto amor, com tanto afeto, eles cantam tão lindamente a vida inteira e, de repente, terminam a vida como um monte de penas no fundo de uma gaiola. E aí foi quando aquela voz maviosa disse, não, pô, a vida não termina aí, meu filho. Há sempre novos e outros mundos, onde os pássaros também cantarão. Não é que aquela
frase de Dona Informação, por favor, me acerenou o coração. E eu encontrei um conforto estranho naquelas palavras inesquecíveis. Eu estava com 7 anos nessa ocasião. Continuei conversando com Dona Informação, por favor, até os 9, quando meus pais tiveram de se mudar para Boston, na costa oposta, leste dos Estados Unidos. E eu fui chegando à adolescência, sabia que havia outros telefones, mas eu não tinha coragem de ligar, os telefones foram se sofisticando, e certa feita eu ainda cheguei a conversar com alguém, mas não era a mesma voz. E eu fui crescendo, na adolescência eu me lembrava tanto dessa voz, que me fora tão importante, na sustentação, naquele momento de angústia, a respeito do que era a vida, do que era a morte, das dúvidas que tirava, das minhas lições de matemática, por exemplo. Até que, já aos 19 anos, com o intuito de dar prosseguimento ao meu curso universitário, eu fiz, uma vez mais, uma viagem para a região onde no passado eu vivia. E fiquei aguardando a conexão do voo por aproximadamente 30 minutos. Desses 30, 15 minutos, na cabine telefônica, eu falei com a minha irmã, que ali residia, e nos 15 minutos finais, que ainda me restavam, intuitivamente eu peguei o telefone, não sei bem porquê, e me lembrei da voz, que na minha infância tanto marcara a minha trajetória de vida. Aí eu confesso a vocês, sem a menor intenção, eu peguei o telefone, coloquei no ouvido e perguntei ao telefone o que eu perguntara pela última vez quando eu tinha 9 anos. Antes de me despedir, antes de viajar para Boston, a última pergunta que eu fiz foi: Dona Informação, como se soletra a palavra consertar? Foi a última vez que falei com ela. Aos 19 anos de retorno, me veio a intuição e eu resolvi perguntar: como se soletra, depois que a voz disse: pode tirar suas dúvidas, meu jovem. Informação, pois não? E eu perguntei, reconhecendo aquela voz maviosa de outrora, como se soletra a palavra consertar? Fez um silêncio demorado do outro lado da linha, senti a respiração ofegante e ela perguntou: como está o seu polegar? Era ela. A voz era inconfundível. E eu então, sem saber o que dizer, disse: é você? Paul, é você? Sim, sou eu. Você não sabe o quanto você foi importante na minha vida. E ela disse: e você, meu filho? Sabe, eu me casei, mas nunca tive filhos. E sempre ficava numa expectativa angustiante até dos seus telefonemas. Porque mesmo não o conhecendo pessoalmente, eu já passava a tê-lo como filho, ajudando nas lições escolares. Como você está? Quanto tempo, meu filho? A emoção de parte a parte ali foi declarada, aquele diálogo, até o momento em que eu disse para ela que estaria de retorno em 3 meses para dar consecução aos meus estudos e queria muito conhecê-la pessoalmente. Ela disse: claro, meu filho, quando você voltar, procure por Celi, meu nome é Celi, que eu terei a maior alegria de abraçá-lo pessoalmente. 3 meses se passaram, Paul retorna, e no mesmo aeroporto, já ansioso por falar com Celi, tira o telefone do gancho. Informação, por favor. Informação. Era uma voz diferente. A telefonista que atendeu não era Celi. E ele pergunta: eu gostaria muito de falar com Celi. E a telefonista diz: você não soube? Ele disse: não. Celi faleceu há cerca de 1 mês. Ela estava muito doente já há alguns anos e, por conta disso, só trabalhava meio expediente. Uma dor excruciante se abateu sobre mim, meu coração ficou apertado, lágrimas desceram, a telefonista percebeu
que eu soluçava. Foi mesmo, foi. Mas, quando eu já ia desligar, ela perguntou, espere um pouco, você era amigo dela? Um velho amigo. Por acaso seu nome é Paul? Sim, meu nome é Paul. Ela deixou um bilhete aqui para você. E que caso você ligasse, eu repetisse estas palavras. Diga ao Paul que eu ainda continuo acreditando que além deste mundo, no outro mundo, os pássaros e os homens continuarão a cantar novamente. Paz e bem.